Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas a este primeiro painel do Seminário Musas em Ação. E eu começo por saudar precisamente a organização deste evento, desta segunda edição, e agradecer também o convite para participar dos trabalhos deste primeiro painel, que se intitula Mulheres, Pós-Colonialismo e Feminismo Decolonial. Nós vamos ter três intervenções, por agora estão a Cristina Suzigano, a Heidi Canaziro e a Ana Cristina Magalhães Jardim, espero que se junte a nós muito em breve. Cada uma delas fará uma intervenção de cerca de 15 minutos e ao final de todas as intervenções haverá um espaço para debate e incentivo fortemente a deixarem as vossas perguntas no chat do YouTube para podermos conversar nos 15 minutos finais dedicados a isso. Eu vou passar a apresentar a Cristina, que é a primeira interveniente. A Cristina é doutora em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, desculpem, com tese desenvolvida no domínio da arte contemporânea e as mulheres. Tem um mestrado em Estudos Americanos, com ênfase no estudo da ecfrasis. É professora de Crítica da Arte, Percepção Visual e História da Arte na Faculdade de Santa Marcelina, no Brasil. Exerceu a docência no ensino superior no Instituto Politécnico do Porto, na área dos estudos visuais, e colaborou em diversas instituições portuguesas, nomeadamente a RTP Porto, como guionista e pesquisadora. Nas suas pesquisas dedica-se à apropriação feminista nas artes, história, teoria e crítica de arte, e a historiografia feminista na história das artes. É especialista na pintura de Johannes Vermeer e investigadora do Grupo de Artes e Estudos Críticos do CEA da ESAP do Porto. Passo a palavra então à Cristina. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer primeiro as palavras tão gentis da doutora Salomé Lopes Coelho, à comissão organizadora, à comissão científica, à comissão técnica e ao convite da doutora Fátima Lambert. Bom, eu vou fazer o compartilhamento de tela para falar sobre o meu... Ainda não posso fazer. Temos que habilitar então a partilha de tela. Peço então à comissão organizadora que permita partilhar a tela por parte dos outros intervenientes. Quando estávamos a fazer o teste, estávamos com algumas dificuldades. Já tem autorização. Já está. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, já fiz as apresentações e o meu tema é sobre a Rosana Paulino, não é? A comunicação eu intitulei Tessitura da Memória, porque é algo que ela trabalha em toda a sua obra, no seu conjunto de obra, mas eu vou falar especificamente da instalação Assentamento, cuja interação entre arte e ciência foi a motivação da artista, não é? No entanto, falar de Rosana Paulino e de sua obra é pensar num país, não é, como o nosso, o Brasil, que é marcado desde o seu descobrimento, o achamento, pela violência contra os seus povos originais e, posteriormente, contra os seus povos, e construído à base de um trabalho escravo. Também é pensar no apagamento e silenciamento da mulher negra na sociedade brasileira e de seus corpos. É pensar que, desde sempre, o corpo da mulher negra foi exibido ao lado de animais em feiras, teatros de variedades, espetáculos circenses, exposições universais como o corpo exótico, selvagem, sexual. Antes de adentrarmos na série Assentamentos e toda a simbologia que essa obra carrega, é importante fazermos uma retrospectiva histórica e resgatar as imagens produzidas no século XIX, através do meio fotográfico, que foram referências para a produção da artista.
Entre 1865 e 66, o zoólogo suíço Louis Agassiz comandou uma expedição denominada Expedição Tower, indo do Rio de Janeiro ao Amazonas, que resultou nesse livro, A Journal in Brazil, em colaboração com a esposa Elizabeth Carey. Agassiz era um conceituado professor e cientista da Lawrence School, um braço da Universidade de Harvard, e fundador do Museu de Zoologia da mesma universidade. Ele era reconhecido e aclamado por defender o criacionismo, o poligenismo, adepto da teoria da degeneração das raças e um opositor ferrenho do evolucionismo. As suas ideias, não é só para vocês terem ideia, isso é uma frase que ele disse, não é, que é: aqueles que põem em dúvida os efeitos perniciosos da mistura de raça e são levados por falsa filantropia a romper todas as barreiras colocadas entre elas, deveriam vir ao Brasil. Isso no livro que ele escreveu. Bom, as suas ideias começam a ser questionadas por jovens naturalistas americanos quando Charles Darwin publica A Origem das Espécies. E o Agassiz vê nessa viagem ao Brasil uma oportunidade de estudar, como ele mesmo denomina, o paraíso racialista e comprovar suas teorias. E sua estada, Agassiz aproveita para recolher provas materiais da degeneração material na população brasileira, através de fotografias encomendadas ao fotógrafo profissional August Stahl. O registro efetuado por Stahl seguiam duas tipologias: os de caráter científico e fisionômico e os portraits. Os fisionômicos, não é? Esse é o August Stahl, não é? E a expedição Tower que foi efetuada. Aqui esses são os de caráter científico e fisionômico. E também havia os portraits, que são esses daqui. Os portraits retratavam típicos étnicos de negros e negras do Rio de Janeiro, nus, em 3 posições fixas, de frente, de costas e de perfil. Imagens que remetem às fotografias criminais. Também são representações que continuam sendo utilizadas como padrão pela antropologia e que, segundo o artista baiano brasileiro Ayrson Heráclito, causam desconforto ao falar e descrever o outro como objeto de pesquisa. Ao retirar sua indumentária, privando-os de seres civilizados e rebaixando-os a uma categoria sem status, objetificando seus corpos, roubava a dignidade e humanidade dessas pessoas. Essas fotografias guardam uma atualidade ao representar rostos de vida que foram anulados e continuamente relegados ao esquecimento pelas políticas implementadas. Essa é outra imagem. Apenas para contextualizar, essas imagens estão em domínio público atualmente, estão em Harvard, no Museu Peabody, e causaram tanta polêmica na época que a maior parte delas nunca foram publicadas. E agora falando propriamente da Rosana Paulino e da instalação Assentamento. Rosana Paulino é uma artista e pesquisadora que dispensa apresentação, sua obra tem reconhecimento no Brasil e no cenário internacional, suas raízes como mulher negra, pobre, filha de uma empregada doméstica e criada no interior de São Paulo, marca o seu fazer artístico e, desde tenra idade, ela teve acesso ao desenho e ao barro, nascendo aí seu interesse pelas artes. A sua produção está permeada por suas memórias de infância, sua família, sua ancestralidade e as religiões de matriz africana, ressignificando esses traumas. Um elemento que tem predominado a sua produção é o resgate dos tecidos e bordados. Será a partir dos portraits de Agassiz que Paulino irá se basear para a instalação Assentamentos. E aqui vocês veem aqui uma fita métrica que ela faz para medir o tamanho natural da figura, não é? Vemos a imagem de uma mulher negra, nua,
em tamanho natural, de frente para o espectador, com os braços esticados, posicionados ao longo do corpo, mimetizando as fotografias do zoólogo suíço, que são acompanhados de vídeos e paletes. No entanto, não estamos diante de uma fotografia, mas de imagens impressas em tecidos que o artista corta e costura, onde é possível pensar que, ao cortar e remontar a figura, a artista está fazendo uma espécie de deslocamento e refazimento do sujeito. As partes do corpo estão desalinhadas e a linha espessa revela o trauma da escravidão, nos remete aos açoites, às dores de um corpo-objeto. Um coração ali acrescentado no corpo desumanizado sangra, um fio que é uma linha, o sangue. Ao lado dessa primeira representação, vemos 2 paletes, onde inúmeros braços e pernas de corpos negros, homens e mulheres, são colocados como lenha para queimar, peças de uma linha de montagem que podiam ser facilmente substituídas. A brutalidade está aí. De forma poética, mas potente, Rosana costura uma memória de um país escravizado, construído com o sangue negro, uma lembrança de ser o último país da América a declarar a abolição. A luta por reparação e reconhecimento é uma batalha diária. Também devemos ter em atenção 2 outros elementos que Paulino costura nesse corpo nu: as raízes que saem dos pés e o feto no ventre. O feto é o produto da brutalidade do senhor e concomitantemente do projeto colonial, que desde o nascimento condenava as crianças ao cativeiro. As raízes vão projetar o assentamento neste novo lugar, trazendo consigo suas conexões com a terra ancestral e com as suas divindades. A mulher raiz representa uma cultura que está nascendo. Ao ressignificar as imagens de Agassiz, a artista reconstrói uma nova instância temporal, visível, que é o passado, e o invisível, que representa o futuro, carregado de novas possibilidades. Descosturando os lábios silenciados pela história dos vencedores, dá a conhecer um novo repertório construído pela diversidade, acenando um futuro onde novas e transformadoras narrativas são possíveis. Assentar é estabelecer uma estrutura, uma residência. Transplantados do seu local de origem, os escravizados assentaram por aqui cheiros, sabores, gostos, costumes, religião, mostrando um lado humano desses indivíduos. Também assentaram o seu axé, um tempo, a força de uma casa, sua fé. O título da obra traz um duplo sentido. É tanto a fundação de uma cultura, de uma identidade, quanto a energia mágica que mantém o terreiro, segundo as religiões afro-brasileiras. Paulino cria um assentamento através de símbolos, as costuras, o coração, as raízes, e opera uma temporalidade onde presente e passado coabitam através da potência das imagens. E nas palavras de Paulino, é através dessas imagens que podemos discutir questões como preconceito racial, subalternidade e dominação. Devemos olhá-las, portanto, com outros olhos. A procura de uma identidade, de raízes, de memória, esses temas atravessam toda a produção artística de Rosana Paulino. Temas tratados com sensibilidade, numa tessitura subjetiva e, ao mesmo tempo, literal, através da costura, dos bordados, de uma linha que liga o coração da mãe mulher, da mãe terra, da mãe África. E, como bem ressalta Elza Soares em sua canção A Carne, onde no refrão enfatiza: a carne mais barata do mercado é a carne negra. Obrigada. Muito obrigada. Vamos passar à Heidi. Eu estou a dispensar os títulos, mas se calhar não devia, não é? Obrigada, doutora Cristina, obrigada, doutora Heidi. A cultura aqui na Argentina é um bocadinho diferente, já me habituei a dispensar os títulos. Peço desculpa se não foi o mais adequado.
Não, foi só uma formalidade. Tá bom. Por mim, pode dispensar o doutor. Bom, eu vou apresentar então. A Ibi Nasciro é atriz, formada pelo curso técnico em artes cênicas da Universidade Federal do Paraná, possui graduação em licenciatura em teatro pela Faculdade de Artes do Paraná e especialização em currículo e diversidade, género, raça e etnia pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Atualmente é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e professora efetiva de arte do Estado do Mato Grosso do Sul e também da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Ministrou as disciplinas de História do Teatro, Literatura Dramática, Montagem Cênica e Interpretação Teatral no curso técnico em Arte Dramática do Colégio Estadual do Paraná. Atuou como professora contratada do curso de Licenciatura em Artes Cênicas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, onde ministrou as disciplinas de Elementos Cênicos e Produção Teatral. Passo então a palavra. Olá, boa tarde. Agradeço à comissão organizadora. Boa tarde, colegas. Eu também vou compartilhar aqui uma tela. Só um instantinho. Aqui está. A minha comunicação, eu intitulei Eu Sou Hipólita, a Descobridora, sobre a determinação e autodefinição na jornada heróica de Hipólita na série Lovecraft Country. A série Lovecraft Country, de Misha Green, foi uma série produzida pela HBO no ano de 2020, e eu vou chamá-la de uma transcriação afrofuturista. Uma transcriação afrofuturista, transcriação seria o termo do poeta Haroldo de Campos, que ele vai falar que, sobre a tradução poética, sempre traduzir é trovar, é inventar, reinventar. Então, por isso, vamos pensar essa ideia de transcriação para pensar a transposição da linguagem literária para a linguagem audiovisual. Isso porque a série ela foi inspirada no livro, no romance homônimo do Matt Ruff. Perdão, acho que não estava com a tela cheia aqui. E a Misha Green, que é a criadora da série, ela vai trazer seus recursos expressivos próprios, né? Então a gente vai pensar essa ideia de transcriação na passagem de uma ideia da linguagem literária para a linguagem audiovisual, negando essa ideia tradicional de adaptação, que pensaria na fidelidade como um critério valorativo. Também vamos entender que a série é uma transcriação afrofuturista, porque ela dialoga com a tradição afrofuturista, em especial na personagem Hipólita, existe um certo tributo feito ao jazzista Sun Ra, que é uma figura importante dentro do afrofuturismo. E também vamos entender que o próprio Matt Ruff, que é o autor do romance, que dá origem à série, ele também vai fazer uma espécie de uma tradução crítica do H.P. Lovecraft, porque ele confronta o racismo do H.P. Lovecraft ao colocar o protagonismo de personagens negros, ao denunciar o regime de segregação racial nos Estados Unidos e o racismo. Dito isso, vamos passar para Hipólita, que é a heroína dessa jornada. A Hipólita, que está ao centro dessa imagem, ela é uma mulher muito habilidosa nos cálculos, na astrofísica, e ela é casada com George, que está ali acompanhando ela, e mãe da Diana, dessa jovem desenhista que produz quadrinhos e cria personagens também de ficção científica. Em certa circunstância, o marido dela acaba morrendo, em circunstâncias que não são explicadas a ela, e ela passa a tentar desvendar esse mistério, quando ela finalmente se interessa por um artefato chamado Planetário de Hirão, que é uma espécie de uma maquete de um sistema solar. Ela consegue achar um código desse planetário e encontra uma chave com uma coordenada geográfica. Ela vai até essa coordenada geográfica e encontra uma máquina de multiverso. Resolvendo cálculos muito complexos, Hipólita consegue abrir um portal a partir dessa máquina de multiverso,
e ela é levada a outro mundo. Ela cai como um astro luminoso no outro mundo. Ela é levada até uma nave espacial e lá ela tem chips implantados, dispositivos eletrônicos implantados nos seus pulsos. Aqui a gente vai pensar um pouco na ideia de corpo ciborgue, trazida pela Dana Haraway, que vai dizer que o ciborgue ele é um híbrido de corpo, de organismo com máquina. Então, a partir do momento que a Hipólita está conectada à máquina de multiverso, a partir desses chips, ela também se torna um corpo ciborgue. Hipólita encontra uma ciborgue também, que começa a desafiá-la, a se autodenominar, a se autodefinir. Essa ciborgue começa a perguntar, quem é você? E o nome do episódio é I Am, eu sou. E ela não entende essa pergunta e ela fala, quem é você? Onde você gostaria de estar? E, aleatoriamente, a Hipólita responde, eu sou uma bailarina com Josephine Baker em Paris. Quando ela se autodenomina, ela imediatamente é levada até essa realidade em que ela se proclama. Então, eu trago aqui a ideia de autodefinição trazida pela Patricia Hill Collins, que ela vai dizer que para as mulheres afro-americanas, a ideia de autodefinição, de autodefinições independentes, elas são muito importantes para confrontar as imagens de controle. O que seriam essas imagens de controle? Seriam discursos que estigmatizam, que inferiorizam a mulher negra. Portanto, essas autodefinições, elas agiriam contra as imagens de controle. E assim, a Hipólita começa a se autodefinir e cada vez mais passar da condição de uma sujeita sobredeterminada para uma sujeita autodeterminada. Após um tempo experimentando a liberdade, que é estar ali entre Josephine Baker, que era uma dançarina e cantora afro-americana, construiu sua carreira em Paris e ela ficou bem famosa por atuar como uma agente secreta das Forças Armadas Francesas durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive na resistência à invasão exercida pela Alemanha nazista. Hipólita novamente vai se autodefinir. Então ela vai dizer que ela é Hipólita. E imediatamente ela é levada até o reino do Daomé como uma guerreira Rossi do exército de mulheres Fon, que foram mulheres guerreiras que fizeram parte da luta anticolonial contra a França. Nesse momento, a Hipólita, ela está sendo liderada por Naui num treinamento militar, e Naui é uma figura historicamente conhecida por ter sido a última sobrevivente Fon a ter lutado contra a França na resistência anticolonial. No início, a Hipólita está um pouco fraca ainda, fragilizada, mas aos poucos ela vai ganhando força e ela passa a ser condecorada como uma liderança desse exército de mulheres. Quando ela está prestes a encarar a sua última batalha, ela novamente vai se autodenominar. E aí ela volta a ser Hipólita, a esposa do George. Nesse momento, ela reencontra o seu marido que estava morto e ela compartilha as experiências que ela teve nesses outros mundos, nesses outros tempos, e o convida para uma viagem espacial, dizendo, eu sou Hipólita, a descobridora. E os dois passam uma nave espacial e eles descem neste outro planeta como descobridores. Aqui é bem interessante porque é o momento em que a série vai fazer esse tributo a Sun-Ra. Enquanto Hipólita e George estão descendo nesse novo planeta, entra uma voz em off com uma fala do Sun-Ra no seu filme Space is the Place. E Sun-Ra diz, eu não sou real, assim como você não é. Você não existe nessa sociedade, senão o seu povo não estaria clamando por direitos iguais. Você não é real. Se você fosse, você teria algum status entre as nações do mundo. Então, nós dois somos mitos. Eu não venho até você como realidade. Eu venho como mito, porque isso é o que as pessoas negras são. Mitos. O filme Space is the Place, do Sun-Ra, estrelado pelo Sun-Ra, parte dessa ideia também da autodeterminação. Ele está voltando para a Terra junto com deidades egípcias, com Horus e Anubis, e eles estão tentando convencer a população afro-americana a embarcar na Orquestra para partir para outros mundos. Essa Orquestra, né, que é um neologismo que ele cria de arca com orquestra, essa nave espacial deles que seria para
essa fuga da Terra seria como uma fuga dessa condição de mito, dessa condição de sujeito sobredeterminado. Então, Sanhata, junto com essas deidades egípcias, conversando com alguns adolescentes, quando uma adolescente pergunta para ele, mas como a gente vai saber que você é real? E ele responde, eu não sou real. Ele vai dizer, nós somos mitos. E essa ideia de mito, quando o Sanha fala, ela remete imediatamente ao que o Fanon, Frantz Fanon, vai dizer sobre mistificações. Então, para o Fanon, o negro ele seria alienado, mistificado, e o branco igualmente seria alienado, mistificado e mistificador. Então, o Fanon vai sugerir que o negro é uma construção mítica que estigmatiza, a partir da fantasia do branco, estes sujeitos construídos como outro racial. Então, dito de outra forma, essas mistificações, elas também podem ser entendidas como as imagens de controle que a Patricia Hill Collins vai falar. Por fim, um outro conceito que também vai dialogar com a ideia de mistificações e de imagens de controle e de autodefinição é a ideia de astroblackness. Astroblackness é um termo afrofuturista de Anderson e Jones, em que eles vão dizer que designa a mudança de um estado de consciência de uma pessoa negra, de uma limitação imposta pela mentalidade colonial, para tornar-se consciente das múltiplas e variadas possibilidades do universo. Assim, a Hipólita retorna para a Terra, ela viaja até as profundezas de outros mundos, experimenta a liberdade, sente raiva pelo passado, aprende com essa raiva e depois retorna fortificada. Durante a viagem, ela toma consciência da sua mistificação e de sua sobredeterminação e retorna como sujeita autodeterminada, ou, nos termos de Collins, passando da opressão internalizada para a mente livre da consciência autodefinida. Para finalizar a minha fala, eu vou trazer aqui uma outra personagem também da ficção especulativa que foi muito importante nessa questão da representação, que foi a Tenente Uhura da série Star Trek. A Tenente Uhura, interpretada pela Nichelle Nichols, ela foi uma das únicas personagens negras da ficção especulativa. Inclusive, a atriz Whoopi Goldberg, quando a viu pela primeira vez em cena, ela saiu correndo, gritando para sua família, pessoal, venham ver, tem uma mulher negra na televisão, e ela não está representando uma empregada. Porque era um momento em que a televisão e o cinema norte-americano representava a mulher negra geralmente dentro daqueles estereótipos raciais, como a mami, como a matriarca, de uma forma bem estereotipada. Então, a presença da Uhura, a presença da Nichelle Nichols foi muito importante dentro desse contexto. No entanto, a atriz Nichelle Nichols, ela sempre se queixava dos cortes que eram sofridos das suas falas, da repetição do seu script, que era sempre o mesmo, frequências de saudações abertas, e ela já estava prestes a pedir demissão do seu papel quando o Martin Luther King chegou para ela e falou, não faça isso. É importante que as pessoas se vejam na tela, se vejam representadas. Então, ela permanece nesse papel e, posteriormente, ela vai somar esforços junto à NASA, num programa chamado Women in Motion, para recrutar mulheres astronautas para irem para o espaço. E desse programa saem Sally Ride, a primeira mulher a ir para o espaço, e os 2 primeiros astronautas afro-americanos, Fred Gregory e Guy Bluford. E também num texto do Carrington, ele vai descrever a experiência da doutora Mae Jemison, que foi a primeira mulher negra a ir para o espaço, com a Tenente Uhura, porque a Mae Jemison, dentre 92 astronautas, ela era a única mulher negra, e poeticamente ela repetia a famosa frase de Uhura a cada início de turno, quando voou a bordo do ônibus espacial Endeavour. Então, esses estudos do Carrington sobre a Uhura, eles nos mostram que, apesar de toda a problemática envolvida com as corporações que possuíam sua imagem, a personagem mostrou inúmeras possibilidades, inclusive a partir de seus esforços para o recrutamento de astronautas mulheres e pertencentes a outras minorias. Nichols mostrou como a ficção científica foi capaz de criar possibilidades reais para as pessoas que se viam subrepresentadas nas telas.
Com isso, eu encerro a minha fala, agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada a ambas por estes temas tão urgentes e espero que agora dê um bom debate, porque de facto o que abriu foi em várias direções e não sei se há perguntas desde o YouTube para a Ida e para a Cristina. Entretanto, também já me chegaram aqui algumas perguntas por outra via. Para a doutora Cristina, há aqui uma pergunta, tendo em conta aquilo que apresentou, o contexto, seja científico, museológico, criminal, é importante para os processos de desumanização das pessoas negras e dos corpos negros. Esta artista expõe noutros contextos, ou os contextos que ela escolhe são sempre também estes relacionados com os próprios contextos de desumanização? Esse é um dos contextos que ela tem trabalhado. Esse foi um dos mais fortes que eu conheço, principalmente com essa ligação, com esse zoólogo suíço, não é? Um eugenista. Ela faz também tem dois trabalhos delas que eu gosto muito, que é a série Bastidores, onde ela aborda, né, justamente naquele formato de bastidores do bordado, fazendo referência à família dela, colocando um protagonismo na família, e também tem um outro que é Memórias na Parede, onde ela faz bordados também nos patuás, que são aquelas símbolos de proteção, não é? Que a gente usa muitas vezes no pescoço, tudo. E tem um outro que foge completamente desse contexto. Ela sempre tem a vertente dela é a família, a própria história dela, seja ela em particular, ou então o coletivo da comunidade negra, não é? Então ela tem uma questão muito forte com isso, não é? O assentamento eu acho que é a mais forte que ela tem nessa questão, não é? Depois tem um outro que é formado por desenhos. Esse assentamento é uma instalação, os bastidores também, a parede da memória também é uma instalação, e esse outro é uma série de desenhos em que ela fala da própria dor, quando ela descobre que tem um câncer no útero. Então, todo o sofrimento, desde as dores que ela sofria e não sabia, até o momento em que ela descobre que tem um câncer no útero, isso aos 30 e poucos anos, e não se vê impotente, né, diante daquilo, não é? Quer dizer, há uma interrupção de uma vida que ela poderia ter pensado para ela e acaba não se concretizando, né? Que é de muito impacto. São todos desenhos muito bonitos. Então, não é só sobre a questão da desumanização, isso é uma questão muito forte para ela, não é? O cariz do tráfico, como é que essas pessoas se formam no Brasil, não é? Como é que elas não se conheciam, muitas delas, elas vinham de lugares diferentes da África, vêm para o Brasil, não é? Da forma mais desumana possível, e se enraizam aqui, se assentam mesmo aqui e constroem uma nova residência, uma nova cultura, e, portanto, essa é uma das preocupações dela, mas não é só. Muito obrigada. Para a Heidi, também uma pergunta do Hugo Monteiro. Esta pergunta anterior era do Hugo Monteiro e esta também. Heidi, o Hugo pergunta se o contexto mainstream desta série não afeta de algum modo o alcance da própria mensagem. Eu acredito que não, assim, acho que é importante a gente olhar para esses produtos da indústria cultural, né, e reconhecer que, de fato, também é importante você se enxergar justamente por ser mainstream, e eu acredito que não dificulta o alcance, pelo contrário, assim, ela possibilita um maior alcance.
pegando um pouco no tema do afrofuturismo, que conheço pouco e tenho muita vontade de saber mais também, mas conhecendo um pouco ficção científica de mulheres negras, esta ideia de que o futuro que é apresentado, na verdade, tende a ser um passado que povos negros já viveram com a colonização, não é? Este deserto, este mundo deserto, destruído absolutamente dentro das grelhas conhecidas, que é muitas vezes apresentado então como este futuro, na verdade corresponde muitas vezes a um passado já vivido por povos, é? Pelas pessoas negras com as colonizações do continente americano. Como é que se relaciona essa ideia de futuro, de afrofuturismo, com um passado já concretizado? Se pudesses falar um bocadinho sobre isso. Eu acredito que o afrofuturismo ele está trabalhando justamente com essa ideia de uma ruptura que houve no passado, porque o passado que existe é um grande oceano, o passado que existe é o passado do navio. Essa ideia anterior foi perdida, esse laço ele foi cortado. Então, para a diáspora africana que está aqui no Brasil, que está nas Américas, o que houve, você não consegue não necessariamente identificar de onde você veio, de qual parte de África você veio. Então, com isso, o afrofuturismo ele está pensando na criação de novos mundos, na criação de afrofuturos, já que esse passado ele foi negado, percebe? Sim, e expõe-nos aqui outra questão que se relaciona justamente com isto, não é? Que já começaste a responder, que é a importância então do afrofuturismo para a especulação sobre o futuro, na especulação desse futuro. E junto a uma outra pergunta também da Marinela Freire, se podemos equacionar o sucesso do filme Black Panther, dos estúdios Marvel, nos mesmos termos em que abordou a série e outros objetos artísticos que a Iri falou. Eu acredito que sim, eu acredito que o Pantera Negra tá bem envolvido nesse contexto assim da ficção especulativa negra, americana, afro-americana. Então, tanto aqui com a série do Lovecraft Country, que é uma série de terror, mas que traz esses elementos da ficção especulativa. Inclusive, a série também dialoga com uma outra autora do afrofuturismo, que é a Octavia Butler. Em outros episódios, a filha da Hipólita, que é a Diana, que escreve os quadrinhos, ela tem uma relação muito próxima com a própria Dana, inclusive o nome é parecido, que é a protagonista do Kindred, da Octavia Butler. Então tem essa relação do amputamento do braço, que também pode ser entendida de uma forma alegórica com essa cisão feita pelo colonialismo, né? Esse amputamento, esse desmembramento do corpo do sujeito. Então, Pantera Negra... está emergindo muitas novas vozes, né, do terror negro nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, e que estão pensando essa ideia de futuro também. Excelente, obrigada. Para a Cristina, também de outros trabalhos que pude investigar um pouco sobre a Paulino, é? Outros trabalhos que ela fez, tão fortes como aqueles que apresentou aqui, ela também... se apropria de objetos religiosos, se bem investiguei, não é? E usa, por exemplo, pequenas almofadas, coisas que se utilizam, e tecidos que se utilizam em contexto religioso do candomblé. Não é? Se pudesse falar um pouco sobre isso, é interessante essa relação entre a dimensão sagrada da arte, digamos, e uma subversão a partir daí. Sim, ela, como eu falei, no caso das paredes da memória, ela usa os patuás, não é? Que é justamente essas pequenas almofadas que as pessoas usam de proteção perto do corpo, não é? E nesse caso ela coloca as imagens da família dela, de toda a família dela. E porque esse é um grande também interesse, da mesma forma que a Iri falou do questão do afrofuturismo, não é? Também podemos pensar a obra da Paulino, da Rosana Paulino, nesse sentido, não é? Porque é um resgate de algo que foi cortado, mas que esses povos da diáspora trazem para o Brasil. E uma das coisas mais importantes que eles trouxeram foram justamente a sua fé. A sua fé, que mais evidentemente o candomblé, não é, que a gente vê, não é, que a Paulino trata,
está na obra dela. E ela, o ano passado não, o ano passado já foi, em 2019 ela tinha uma obra no Vídeo Brasil, onde justamente a pessoa que narrava o vídeo que a Paulina havia produzido estava com vestes brancas, narrando, como se fosse uma deidade do candomblé, não é? Então, a veste, como é que eu vou dizer? O turbante, não é? Que ela usa, a forma de estar sentada, a sua fala, então tem uma importância muito grande, não é? A questão de estudar não só a ancestralidade dela própria, mas de toda essa diáspora. E mais uma vez, enfatizando o que a Aide falou, não dá para saber, não é? Eu tenho muitos amigos que têm aquela ruptura, sei quem é meu avô, mas já não sei quem é meu bisavô. Não sei, não tenho aquela árvore genealógica como a gente consegue colocar, não é? Meu avô, meu bisavô veio daqui, veio dali. Então, eles têm esse vazio. A Paulino traz isso com importância. E ela transita em todas, ela está interessada em estudar a diáspora e construir uma nova narrativa para o futuro, tá? Então, tudo isso, tudo que diz respeito a esse cariz de África, não é? Os costumes, as comidas, as crenças, é importante na obra dela. E vai transitando, não é? Com mais ou menos potência, não é? Esse assentamento, achei que eu fiquei muito impactada quando vi essa instalação, mesmo muito impactada. Ver aqueles corpos, principalmente as paletes com os corpos, não é? Com os braços e pernas ali cortados, é muito impactante. E depois pensar a história, não é? De onde é que veio isso? Pensar que alguém produziu essas imagens de forma bastante... com um intuito bastante de degeneração racial, que essas pessoas não eram pessoas. Obrigada. Edith, há aqui uma pergunta também. Nós poderíamos dizer então, pergunta a Lúcia Carolina, que o afrofuturismo é a construção, a elaboração de um futuro a partir do futuro. E nesse sentido o futuro seria uma prova da sobrevivência, uma espécie de conquista. O que seria o futuro neste afrofuturismo? Pergunta a Lúcia. Geralmente nessas ficções especulativas, né, esse futuro ele é um futuro muito tecnológico, em alguma medida também ligado à natureza, né, como a gente tem no Pantera Negra, o Reino de Wakanda, que é um futuro extremamente tecnológico, e sim, uma sobrevivência, né? Esse termo afrofuturismo ele foi cunhado por Mark Derry, e ele vai dizer numa entrevista que, por falta de um termo melhor, ele vai dizer que ele é uma ficção especulativa que trata de temas afro-americanos e que abordou as preocupações afro-americanas no contexto da tecnocultura do século XX, e mais genericamente significações afro-americanas que apropriam imagens da tecnologia em um futuro proteticamente aprimorado. E aí que, por falta de um termo melhor, ele vai chamar de afrofuturismo, né? Então, essas preocupações dos africanos em diáspora, né, dos afro-americanos em relação a esse futuro. Acredito que por aí. Não deixe de reparar que somos três mulheres brancas a falar sobre este tema, esta discussão toda que tem havido sobre o lugar de fala, que é muito urgente, não é? É tão urgente como pensar estas obras de arte, sejam estas imagens, como é que poderíamos dialogar sobre isto e sobre este facto desta mesa falar de um tema que é ao mesmo tempo muito urgente e, por outro lado, que há lugares de fala para abordar os temas. Não sei, eu expresso um pouco o meu próprio incômodo, não sei se convosco se passa o mesmo. Sim, Salomé. Bom, pode falar. Desculpa aí.
quando eu propus eu já estava investigando essa instalação, mas confesso que quando falo desse assunto, tratar de assuntos que até poderia dizer que não é o meu lugar de fala, não é? Eu trato sempre com muito respeito e com muito carinho. Já é a segunda comunicação que eu falo sobre um artista negro. A outra eu fiz ao vivo em Lisboa, em 2019, e tento manter um respeito muito grande sobre isso. E, ao mesmo tempo, também fico receosa de estar ultrapassando fronteiras. Mas eu acho que, tanto eu como a Edi, que falou, realmente pensar que são duas mulheres brancas falando sobre esse assunto, mas eu não me sinto mal, eu acho que é necessário que a gente fale sobre o assunto, tratando com respeito, como é óbvio, não é com o máximo respeito, mas tem que ser, é urgente que qualquer brasileiro, principalmente, tome a dianteira e discuta essas questões tão caras a nós e nesses últimos tempos, a flor da pele. Sem dúvida que a urgência do tema e da necessidade de abordá-lo se sobrepõe a qualquer identidade que nós possamos ter ou nos possam atribuir neste momento, pelo menos, do meu ponto de vista. Desculpa interromper, mas eu vou recusar essa identidade atribuída a mim de mulher branca, porque eu não sou branca, eu sou uma mulher amarela, eu sou uma mulher asiática, então eu falo deste lugar, né? Eu não sou branca, não sou, pelo menos não tenho sido lida como branca na maioria dos espaços em que eu habito. Então, eu também me coloco numa condição de não branca, evidentemente eu sou uma não negra, mas também não sou branca, e esse lugar da mulher asiática, ele é ambíguo, né? Porque existe um certo trânsito com a branquitude, porém, ao frigir dos ovos, isso não acontece, né? Então, as pessoas asiáticas, elas também são racializadas. Então, eu procuro me colocar como uma aliada, procuro me colocar, assim, me inspirando em figuras asiáticas que se aliaram aos movimentos de resistência negra. Isso é mais presente nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? Mas a gente tem figuras asiáticas que se aliaram aos Panteras Negras, nós temos figuras asiáticas que se aliaram a Malcolm X, etc. Então, definitivamente eu não me considero uma pessoa branca. Mas é por aí, assim, pensar nessa ideia de me colocar como uma aliada em pensar essas discussões, assim. Sim, até porque quando surgem estes temas, tenho uma colega que estava a fazer uma tese de mestrado sobre as panteras negras e ela não se identifica como negra, não é uma pessoa racializada e ela dizia que teve muitas dificuldades por se autoquestionar também e por ser confrontada com estas questões do lugar de fala. Portanto, não tenho resposta para a pergunta que fiz, não é? Também investigo questões da América Latina, por exemplo, e sendo uma europeia, então são questões que penso que se devem colocar, não é? Constantemente e a cada passo durante qualquer investigação. Não nos estão a chegar mais perguntas, não sei se querem aproveitar estes 5 minutos finais para acrescentar alguma coisa que normalmente não há tempo para falar nas apresentações. Cristina. Não teria mais nada a acrescentar. Sei que, apenas para complementar o que você disse, com esse questionamento que a gente fica quando traz essas temáticas, eu também tenho esses questionamentos como pessoa branca e europeia, não é? E tenho muito medo, às vezes, e receio de estar ultrapassando barreiras. Também me ponho como uma aliada, como a Edi falou, de tentar entender. Eu dou aula na graduação, a maior parte dos meus alunos são negros ou pardos, então, de um tempo para cá, a minha primeira turma não tinha ninguém, nem negro nem pardo,
Nessas minhas 2 últimas tenho bastante, a maior parte. E o que mudou, não, quer dizer, não é que mudou, mas o que eu tento trazer sempre, e vejo que é um questionamento muito grande deles, é trazer referenciais que eles não têm. Então, por exemplo, eu não dou aula de história da arte, eu dou aula de percepção e de crítica. E vejo que um problema que eles têm é os professores, às vezes, não trazerem essas referências, não trazerem artistas negros, não trazerem pensadores negros para as discussões em sala de aula. Continuar sendo os mesmos autores, os mesmos artistas. Isso é algo que eu tenho tentado e tenho investigado e estudado muito para ajudá-los até construir um novo pensamento e uma nova formação, não é? Então, é um passinho de cada vez, devagar, mas eu acho que essa geração está mais empenhada e mais atenta e tem tentado buscar mais respostas. Obrigada, Salomé. Construção de mais referências, não é? Referências que não são aquelas que sempre conhecemos e... Heidi, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, acho que foi um ótimo debate aqui. Agradeço aí a oportunidade, foi um prazer. Bom, muito obrigada a ambas, obrigada também às pessoas que foram colocando questões, e este foi só o primeiro painel, portanto continuamos todo dia e amanhã também, convidamos a que continuem a seguir-nos por YouTube e para continuar o debate. Muito obrigada a ambas, obrigada a todos. Obrigada, Salomé. Bom dia para vocês. Bom dia, Heidi. Obrigada e prazer. Tchau, tchau. Igualmente. Não, fogo, nem parece nada. Fogo. Por exemplo, a minha prima. Enquanto estamos num brevíssimo intervalo, só pedir-te 3 ou 4 palavras sobre esta performance, super rápido. Super Então, confinado de palavras. Super rápido. Aqui a justiça deixa de ser uma alegoria
e é o trazer a justiça, dar corpo à justiça. Pensar na justiça como os seus princípios, o princípio do equilíbrio, da força. Então, é o princípio de um outro grande projeto e este é o primeiro ensaio performático desse conjunto. Muito obrigada pela palavra da artista e vamos continuar. Obrigada. Esperamos continuar a ver-te. Obrigada. Deus.